Henshin. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Henshin Apresenta, a parte do canal de vídeo da JBC, onde a gente mostra um mangá para você que a gente está lançando, conta tudo sobre ele. Hoje a gente vai falar de Eden. E mais do que falar só de Eden, também vamos falar um pouco da coleção Big da JBC, né? Eden foi o primeiro que a gente lançou nessa versão Big, né, como eu digo, porque foi inspirado, na verdade, no Viz Big, que é uma coleção dos Estados Unidos, né? É uma coleção que você pega os tankos normais japoneses, junta 2 em 1 e lança num bitelão no Brasil. A gente resolveu fazer essa coleção Big para poder lançar títulos mais complicados, ou mais longos, ou que já tinham sido cancelados no Brasil, por exemplo, como Eden. Eden já tinha saído um tempo, foi cancelado, a gente trouxe de volta. Eden vai ser completo em 9 volumes, ele é em papel offset. O primeiro volume a gente conseguiu da editora japonesa fazer com que eles deixassem a gente botar 8 páginas coloridas, depois nos outros não tem, tá? Ó, ele tem um papelzinho cartão, ele tem as 2 capas dos originais japoneses, uma de cada lado, tá? E tá ficando uma coleção super legal. Eden é uma que eu gosto muito, sou super fã, fiquei muito feliz de poder ter trazido de volta pro Brasil, né? Porque é um mangá distópico, de ficção científica, lembra muito Akira, o que eu acho muito legal. O futuro do mangá aparece e também o traço do autor é muito bacana. Então, esse é o Henshin Apresenta de Eden. Olha como a edição tá ficando bacanuda. A gente já tá no volume 7. Você não encontra em bancas, é só para livrarias e lojas especializadas. Com isso, por isso que a nossa coleção Big é bacana também. Ele fica mais tempo, você encontra mais tempo, ele não sai. Então ele vai estar sempre nas lojas para você poder comprar e completar sua coleção. Já estamos no 7, termina em 9, hashtag faltam 2, a gente vai terminar Eden no Brasil. Sou Guilherme Kroll, editor sócio da Balão Editorial. E eu tô gravando o pedido do Cassius um vídeo a respeito do mangá Eden. O mangá Eden, eu conheci na primeira edição, quando a Panini lançou em 2004, acho, 2003. E acompanhei na época e quando a JBC anunciou o relançamento eu fiquei muito feliz, porque eu gosto muito desse mangá e não teve final antes, né? E foi cancelado antes. E a história do mangá é um futuro distópico, envolve, no melhor estilo Akira, envolve uma série de situações de não saber que lado é o certo, quem que tá ali, a história cyberpunk por excelência. O protagonista não sabe o que ele tá fazendo, não sabe quem tá contra ele, e essas coisas vão se desvelando aos poucos, e o leitor vai aprendendo junto com o protagonista o que acontece na história, né? O que eu gosto muito do jeito que é desenvolvido é os personagens, a forma como ele lida com os personagens, como ele faz a relação dos personagens, o crescimento do Elijah, é bem interessante. Eu recomendo a todo mundo que não conheça o mangá Eden comprar. Acho que a JBC vai fechar em 9 volumes, né? São uns volumes grandões, então vai acabar rápido a história e todo mundo poder saber o final agora, né? É isso. Então eu vou tentar aí situar um pouco, né? Contar um pouco do contexto do Eden, do universo de Eden, né? O Eden se passa num futuro distópico, dizimado por um vírus chamado vírus Closer, que o seu sintoma é um enrijecimento da pele e o derretimento dos órgãos internos até a pessoa morrer, né? Só que, claro, como todo vírus, né, tem pessoas que são imunes a eles, né? E é o caso do nosso protagonista, o Elijah, né, que vai aí sair numa jornada mundo afora. Por causa dessa crise mundial que teve, né, o mundo dizimado pelo vírus, uma nova ordem ascende ao poder do mundo, que seria a Propater, que é muito parecido com as Nações Unidas nossas, né, que é uma aliança de vários países, né, e eles literalmente dividem o mundo em 2. Quem é aliado à Propater e quem não é aliado à Propater. Por que eu tô contando isso? Porque o pai do Elijah, o nosso protagonista, o Enoya, né? Ele é o maior chefão do cartel de drogas da América Latina. Ou seja, aos olhos da Propater, é uma ameaça. Então a Propater tá com sangue nos olhos atrás do Enoya, que ali tá traficando drogas loucamente pela América do Sul, né? E um dos meios que a Propater utiliza para chegar ao Enoya é raptar os familiares dele.
No caso, não deu certo raptar o Elaia, mas a Propáter consegue sequestrar a irmã do Elaia, a Mana, e a mãe do Elaia, a Hana, né? Então, agora a Propáter com as duas como refém, o Elaia se vê obrigado de sair, né, atrás das duas, procurar onde que elas duas são para tentar salvá-las da mão da Propáter. Esse é o universo ao que o Eden te apresenta, né? Mas a proposta, né, do autor, que já se revela muito no começo, é usar o Elaia, o personagem chamado... Isso que é muito legal, né? Usar o Elaia como personagem que vai literalmente dar uma volta no mundo. Então o Elaia visita muitos países que existem na vida real, ele vivencia os problemas políticos locais, que está agravado tanto por causa desse governo autoritário da Propáter, quanto por causa do vírus. Então os países estão em crises seríssimas por causa do vírus, né? E ele traz aí à tona um discurso que ainda é muito atual. Quando o Elaia vai para o Oriente Médio, os problemas que ele encontra são os mesmos de hoje em dia. Quando ele vai para a África, os problemas que ele encontra são os mesmos de hoje em dia, né? Então o autor consegue usar o Elaia como uma ferramenta de dialogar com o leitor mesmo, né? O leitor consegue se identificar muito bem com o Elaia. O Elaia tem uma linha que é salvar a irmã da Propáter. Ele não sabe onde a irmã tá perdida no mundo, deixa eu ir atrás, ele vai visitando, conhecendo pessoas novas, pessoas de diferentes raças e etnias, e enfrentando crises em cada lugar que ele passa, né? Então isso é muito legal, o autor realmente usa o planeta Terra como ele é, como um palco de sua história. Falei um pouco agora de que a obra ainda é atual, apesar da sua idade. Ela foi publicada inicialmente em 1997, né, e foi até 2008, finalizando com 18 volumes. O Eden foi a primeira obra serializada do autor, né, de série contínua, e a maior série do autor até agora, né, a mais longeva. E o autor, o Hiroki Endo, na época da faculdade, ele cursava artes plásticas. Ao mesmo tempo, ele também fazia teatro, né? Então um elemento que você percebe muito bacana no Eden é que ele é muito claro, porque o autor ele tem um jogo de câmeras muito bom. Os quadros são divididos de forma meio cinematográfica, ele foge um pouco do padrão do que é fazer quadrinhos japoneses, né? Do que é ser um mangá, e ele tem enquadramentos muito parecidos, que lembram um pouco os enquadramentos de filmes mesmo, né? Então isso transmite uma clareza muito legal para quem está lendo. Outra coisa bacana sobre o Eden é que tem uma evolução, tem uma passagem de tempo dentro da obra. O Eden, ele, apesar de ser ele ter elementos muito fora do comum, vírus closer e ordem mundial gigantesca e tudo mais, ele é muito realista em algumas coisas. Uma delas sendo a passagem do tempo. Então o Elaia, no comecinho da obra, ele é só um garoto de 15 anos. Só que, lógico, conforme ele vai viajando pelos mundos, ele vai envelhecendo. Todos os personagens vão crescendo, né? Então você vê que o personagem, nitidamente, ele tem um amadurecimento não só do corpo, né? Porque o desenho do corpo muda, o cabelo dele cresce. Ele tem um amadurecimento do psicológico. E isso é uma coisa que muitas vezes em mangá a gente não vê. A gente meio que desconsidera a passagem do tempo. É sempre o mesmo personagem do início da obra até o final. Mas no Eden tem isso. O Elaia sai da adolescência para se tornar um adulto ao final da obra. Isso é um negócio muito bacana. E, última coisa, um pequeno easter egg aí para quem acompanha os mangás de JBC. Em um dos volumes do Eden tem uma homenagem do Hiroki Samura. Hiroki Samura é o autor do Blade, a Lâmina do Imortal, também pela JBC. Ele dá 2 ilustrações, né, muito legais, inspiradas no universo do Eden. Então, dê uma olhada, tentem achar, é muito bacana. Valeu. Pois é, Eden, vocês já viram a história, vocês já viram por que a gente trouxe, já falamos da edição Big JBC. E aí agora vamos falar um pouquinho também da feitura do Eden, né? Denis trabalhou no design das capas, né, Denão? Sim. Então conta pra gente aí de Eden,
não foi uma coisa tão difícil na parte de, pô, vamos usar as capas originais, né? Pois é, ela já veio bem amarradinho e tal, né? Só foi mais uma questão de fazer alguns ajustes, né? Principalmente de logo, lombada e tal, né? Que é um arquivo mais antigo, né? Tem no Illustrator 8. Então teve que fazer as adequações, mas depois foi tudo muito fácil, muito... E o fato deles pedirem, aliás, até uma coisa fácil pra você, né? Que eles pediram pra gente usar os logos originais de cada edição, né? Exatamente, né? O autor faz um logo diferente pra cada edição, né? Isso quase deixou a gente meio maluco com isso, né? Mas como que o autor deixou, né? Pois é. Então, pra que contrariá-lo, né? A gente não tem muito o que fazer, né, nesse caso. Você não precisou criar um logo novo, né? Pois é. Ficou bem mais tranquilo. Acho que o único porém mesmo era fazer as adequações, né? Porque apesar de... Os arquivos foram feitos numa ideia, assim, num procedimento mais obsoleto, vamos assim dizer. Sim, Eden é bem antigo. Ele começou a ser publicado na década de 90, né? Então, para fazer algumas coisinhas causou uma certa dificuldade, mas nada que não seja tão... Como a gente conta sempre, vem um material ainda mais antigo, que é um scan deles. Os últimos números não, que já são números mais recentes de 2000, estão um pouco melhores os arquivos, Sim. mas arquivos antigos, né? Sim. O Eden, que inclusive é o que eu falei, junta 2 tancos, né? Todos os volumes têm mais de 400 páginas e os volumes finais vão ter mais de 500 páginas. Então são uns bitolões assim com muita história. A Érica, que tem trabalhado agora na parte de texto dos volumes, né? Você não tinha lido o Eden antes, né? Não, eu comecei a ler quando começou a sair o Big. Um pouquinho antes de eu entrar na JBC, eu já tava lendo. Olha que beleza, olha aí. Fica a dica, pessoal. Antes de entrar na JBC, ela já estava lendo o Eden. E aí, como foi a sua experiência de começar a ler e depois entrar e começar a trabalhar com o título? O que você acha? Foi... Eu não sei, a história me apaixonou assim logo de cara. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de... Normalmente eu não gosto muito de distopia. Mas eu falei, não, Eden é um título que eu... Nossa, eu já ouvi falar, vou ver o que é. Nossa, que história demais! É muito legal, não sei o que. Ele vai e volta. E lá eu tinha lido os 2 primeiros volumes antes de entrar. E... eu ainda fico super ansiosa toda vez que vem um boneco pra eu ler uma prova, eu fico, deixa eu revisar. Então, quero saber o que acontece. Mas de texto ele é até bem tranquilo, assim. A única coisa é que eu faço muita pesquisa depois pra ver se os termos estão certos, de física, biologia, essas coisas. A hora que eles explicam, Maia começa a explicar a parte mais médica de tudo, precisa... Só pra ver se tá certo, assim, eu dou uma pesquisada, porque... Pois é, isso é uma coisa que eu acho também bem interessante em Eden, né? O tanto de conceitos reais que ele coloca no mangá, né? Ele fala de vários países, por mais que seja um futuro onde você tem uma divisão diferente, né? Mas ele fala de países verdadeiros, uma grande parte do mangá, acho que praticamente todo se passa na América do Sul, né? Sim. O que é um negócio muito legal. E um monte, né? E um monte de conceito de medicina, de biologia, porque, né, tem o vírus, ele tem um monte de personagem diferente que vai aparecendo e sumindo e vivendo e morrendo o tempo inteiro, e a gente fica mó dó, né, dos personagens. Eden não tem dó, assim. Ele quase um Game of Thrones. Ele é nível né? Game of Thrones de não se apega, porque seu personagem favorito vai sofrer e vai morrer uma morte horrível. Engraçado que a gente tem alguns mangás assim aqui, né? Eden e Terraformers também, então a gente tem vários mangás Game of Thrones, né? E em Eden é exatamente o que você falou, tem muito disso mesmo. E isso é outra coisa que eu acho bem legal, né? É um mangá realmente adulto, é muito legal. Eden é um mangá muito bom pra você dar de presente, por exemplo, aquela pessoa que acha que todos os mangás são Dragon Ball, Cavaleiros, e eu falo sempre de Dragon Ball e Cavaleiros, que são 2 mangás que eu amo, são muito bons, mas você dá Eden, a pessoa vai ver que existe uma história completamente diferente, que é mangá, que é adulta, que é de futuro, que é distopia, que as pessoas não têm finais felizes, Sim. né? E é uma distopia, pra mim, bateu tanto, assim, tipo, é tão real, assim, por mais que a parte do vírus seja uma coisa meio louca, a parte das consequências práticas, né, políticas e tudo mais da história toda é tão... incrível, assim, então... É um futuro que poderia acontecer, né? E foi escrito nos anos 90, mas
É muito É atual. muito agora, Muito atual. é muito atual. É muito Ele não atual. ficou datado, não ficou... E eu acho que mesmo do vírus, né? Porque a gente tem visto o surgimento de Também. vários supervírus. Então, não é uma coisa assim que, né, poderia acontecer e é um futuro que poderia acontecer com a É, a gente. gente ainda não transcendeu a humanidade, nem virou um coloide, mas ainda a gente chega lá, eu acho. Mas eu acho que sim, acho que a gente tá caminhando pra lá, né? É ou isso ou Idiocracy. Não tem jeito, não tem meio termo, né? Não, mas é legal, eu acho exatamente isso. Eu gosto muito porque a história é muito crível. Eu acho que é um futuro que poderia acontecer mesmo com tudo que a gente vê, né? E isso é um pouco assustador, né, ao ler Eden. Isso é um pouco assustador. O lance do Eden realmente tem essa parte do crível, tem a parte do geopolítica da coisa também, tem toda uma trama, né, política e como que ela distribui. A distribuição que eles fazem lembra um pouco 1984, né, com a Eurásia, não sei o que, Natal, né, Verdade. E o mundo é muito dividido nesse sentido. Parece que o autor, para conseguir fazer esses conflitos, ele simplificou. Né, ele separou em grandes zonas, como que é hoje, ultimamente, com a União Europeia, né, os blocos econômicos, ele simplificou de uma certa forma, só que ao simplificar, ele conseguiu ampliar todo o conflito que gera quando você junta muitas culturas, etnias diferentes, né, no mesmo bloco. E ele explica muito bem isso daí. Não, e é o surgimento dos blocos e é o crescimento das grandes corporações, né? Sim. Ele trabalha exatamente com os dois conceitos, que é a corporação que vai ficando grande, vai comprando as outras e vira um grande governo corporativo. Isso. Exatamente. Esse é um conceito que é muito trabalhado por exemplo, em Cyberpunk, né? Sim. Ele Vê tem vários Ele exemplos tem nesse sentido, uma vibe né? cyberpunk. Isso que eu acho bacana no Eden também é que ele é muito ficção, né? Uma ficção científica. Vocês falam muito que é distrópico, né? Mas eu vejo que é um outro lance também. Ele também puxa pro lado cyberpunk muito forte, assim, apesar de não ser que nem o Matrix, né? Que o cara se joga na realidade virtual. Ele tem essa parte bem cyberpunk com os hackers, né? Sofia, Sim. por Pois exemplo. é. Né? Isso é verdade. E ele lida com outro ponto também, que seria quando você fala de biologia, medicina, também tem a parte de física quântica, né? Que é uma parte também que me puxa muito, né? Ele consegue jogar essas teorias, acho que na época meio que começou a ser explorada, né, na ficção científica, né? E ele consegue jogar esses conceitos com muita precisão. Né? Pois é, isso é bem incrível mesmo. Eu acho bem interessante isso que você lembrou, Denis, porque a gente hoje em dia tem a tendência de rotular mangás ou livros ou histórias com uma coisa só. Ele é distopia, ele é ficção, e na verdade é sempre uma junção de muitas coisas. E Eden é o maior exemplo disso. Sim. Ele é uma grande ficção científica, distópica, cyberpunk. Ele é uma mistura realmente de muita coisa legal, né? Certo. De muito conceito. O cara é muito bom, o autor é muito bom, ele deve ter pesquisado muito pra fazer. Fora a narrativa visual dele, Sim. que é cinematográfico. Não, as sequências de batalhas, sequências de luta, assim, as tomadas que ele coloca, né? Toda a narrativa visual que ele coloca aí, assim, é impressionante. É impressionante. Eu acho Eden um dos mangás mais completos que eu já vi, assim, de história, junto com desenho, junto com desenvolvimento de personagem. Sim. Eu acho, um mangá realmente incrível. Pois é, bom, fora a arte também, apesar de fazer 1980, lembra um pouco do traço daquela época mesmo, né? Akira, esse negócio assim, mas Sim. o estilo não ficou datado, ele só te engana. Pois é. Ele só te engana, você vai acostumando seus olhos, você fala, né, isso aqui o cara tem um artístico, né, de mangá muito bom. Pois é. Muito completo. E uma curiosidade legal, né? Se vocês estão comprando, no volume 5 de Eden, saiu uma arte do Hiroki Samura, do Blade, porque o Hiroki Samura é fã do autor do Eden, né? Do Hiroki Endo. Sim. E o Hiroki Endo é fã do cara do Blade, e no Blade, volume 6, se eu não me engano, vai sair uma arte do autor do Eden lá no Blade. Então é engraçado, a gente tá lançando os dois títulos que já foram cancelados no passado por outras editoras. Os dois autores são amigos, são os fãs um do outro e fizeram artes trocadas de um para o outro. Então é uma curiosidade bem legal.
Acho que é isso de Eden, né? Sim. Sim. Espero que, se você tá lendo, continue. Se você ainda não conhece Eden, corre para comprar. Tem a coleção completa ainda em livrarias lojas especializadas. O que saiu até agora, né? Saiu até o volume 7. Termina em 9. Hashtag faltam 2. Vamos acabar Eden no Brasil. Histórias inéditas no Brasil. Histórias inéditas a partir do volume 7. Histórias inéditas. Já nunca saíram. O mangá tinha sido cancelado antes. Então agora é inédito até o fim. E vamos acabar com Eden. Espero que vocês tenham gostado desse Renshin Apresenta. Muito obrigado, Denis. Muito obrigado, Érica. Até o próximo, pessoal. Até.